Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos revisar uma parte muito importante do conteúdo, que é a estrutura do relevo. Primeiro, nós temos que lembrar que a estrutura do relevo envolve os agentes endógenos. Os agentes endógenos ou agentes internos. São três agentes: o vulcanismo, o tectonismo e o sismo. Esses três agentes são responsáveis pela construção do relevo. Então, são os agentes que constroem a estrutura do relevo. Nós encontramos na natureza três estruturas. São elas: o dobramento moderno, ou dobramento jovem, a bacia sedimentar e o dobramento antigo. Então, as três estruturas de relevo. Dos três agentes, o vulcanismo. O vulcanismo se manifesta de três formas. Podemos colocar assim: o movimento, convectivo, astenosférico. Movimento convectivo astenosférico, mais o extravasamento magmático. E a erupção vulcânica. Bom, nós temos que lembrar que a estrutura do planeta, a estrutura interna do planeta, condiciona os agentes internos. Então, nós temos assim, mais ou menos assim. Ó. Vamos considerar aqui a camada mais interna das internas. Então, aqui nós temos a endosfera. A camada mais externa das internas, a mais superficial, é a litosfera. Entre a litosfera e a endosfera, nós temos a maior camada, a maior estrutura interna, a mesosfera. Agora, entre a mesosfera e a litosfera, nós temos uma zona de transição que nós reconhecemos como astenosfera. É justamente na astenosfera que nós temos a principal manifestação do vulcanismo, que é o movimento convectivo astenosférico, provocando o extravasamento de magma nas fraturas litosféricas e, consequentemente, erupções vulcânicas. Próximo agente, o tectonismo.
O tectonismo podemos defini-lo como um movimento das placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas provocados pelo vulcanismo. Esse movimento ele pode ser um movimento orogênico. A orogênese. A orogênese, que é o movimento das placas tectônicas no sentido horizontal. Então, é o movimento horizontal. Esse movimento horizontal, ele pode ser divergente, pode ser convergente ou conservativo. Então, limites tectônicos divergentes, convergentes e conservativos. O tectonismo pode ser também através da epirogênese. A epirogênese é o movimento vertical. Pode ser positivo ou negativo. Movimento positivo para cima, movimento negativo para baixo. Muito bem, próximo agente é o sismo. O sismo pode ser continental ou oceânico. Se for continental, nós chamaremos de terremoto. Oceânico será maremoto ou tsunami. O sismo ele é dimensionado por pontos referenciais. Primeiro, vamos chamar de ponto A, que é o hipocentro. O hipocentro é o ponto original. E é nesse ponto original que nós temos a liberação de energia sísmica. Com a liberação de energia sísmica, nós temos a magnitude. A magnitude sísmica. E a escala que mede magnitude é a escala Richter. A escala de magnitude sísmica. No ponto A. O ponto B. O ponto B é o epicentro. O epicentro é o ponto superficial. No ponto superficial, nós temos o abalo sísmico. Onde nós sentimos aqui na superfície, então, o tremor, o abalo sísmico. O abalo sísmico, nós sentimos a intensidade.
a intensidade sísmica. Intensidade sísmica nós medimos com a escala Mercalli. Muito bem. Então aqui nós temos um perfil de relevo e nós vamos colocar aqui um ponto onde tem a liberação de energia sísmica e começa então a propagação de ondas sísmicas. Ondas sísmicas até a superfície. Então nós identificamos aqui as ondas sísmicas. Esse ponto aqui, o ponto original, então aqui é o ponto A, é o hipocentro. Aqui o ponto superficial, ponto B, o epicentro. Então, a partir do epicentro, nós sentimos a intensidade sísmica. A intensidade sísmica provocada pela liberação de energia sísmica no ponto original, que é o hipocentro. Então, nós não podemos confundir o ponto original com o ponto superficial. E a escala de magnitude e a escala de intensidade. Bom, vamos relacionar agora os três agentes internos com os limites tectônicos ativos. Primeira possibilidade, nós temos um limite tectônico que tem uma orogênese divergente. Então, com uma orogênese divergente, nós temos a separação das placas tectônicas. Então, aqui nós temos um limite tectônico ativo. Aqui nós temos o movimento do material astenosférico, o extravasamento do material astenosférico, aqui. Com isso, nós identificamos a estrutura mais externa das internas, que é a litosfera. Imediatamente abaixo da litosfera nós temos a astenosfera. Aqui nós temos, por isso, o agente tectonismo. E na astenosfera, o vulcanismo. Como nós temos uma região de separação de placas tectônicas, nós temos aqui baixa sismicidade. Então nós temos aqui os três agentes de relevo. Com a elevação do material magmático e a sua solidificação, nós temos aqui uma epirogênese positiva. Muito bem. Quando isso acontece entre placas continentais, forma-se um rift. Quando nós temos entre placas oceânicas, forma-se uma dorsal. Aqui nós temos outro caso. Nós temos um limite tectônico com colisão de placas tectônicas. Então nós temos aqui uma orogênese convergente. Com um surgimento
e uma subducção. Então aqui nós temos uma epirogênese positiva e aqui uma epirogênese negativa. O movimento do material astenosférico, aqui nós temos a ascensão do material astenosférico, uma erupção vulcânica, então nós temos uma estrutura de relevo que nós conhecemos como dobramento moderno. Então, todo limite tectônico ativo é um dobramento moderno. Nesse caso, nós temos uma subducção. O que é uma subducção? É um limite tectônico convergente com epirogênese positiva e negativa. Se essa estrutura acontece no fundo do oceano, nós temos uma fossa com ilhas. Quando acontece entre uma placa continental e outra oceânica, nós temos montanhas e a fossa do oceano. Então, invariavelmente, onde tem subducção, tem fossa. O melhor exemplo para nós aqui da América do Sul é a Cordilheira dos Andes. Justamente aqui na Cordilheira dos Andes, ou outro dobramento moderno, nós temos alta sismicidade. Tem colisão de placas tectônicas. E, finalmente, aqui nós temos outro exemplo de orogênese convergente com epirogênese positiva. Então nós temos uma colisão de placas tectônicas com epirogênese positiva. Aqui nós temos então o material astenosférico, que é o vulcanismo, a colisão de placas tectônicas com o tectonismo, e aqui formando então uma obducção. A única obducção ativa no planeta, exemplo único, é a Cordilheira do Himalaia, entre a placa tectônica euroasiática e a placa tectônica indo-australiana. A Cordilheira do Himalaia é uma obducção com alta sismicidade. E cabe lembrar que o Himalaia, por ser obducção, não tem aparelho vulcânico, então é sem aparelho vulcânico. Então nós temos aqui as três principais formas, os três principais limites tectônicos ativos. O limite divergente e os limites convergentes. Agora vamos montar um quadro mais importante sobre estrutura do relevo. Primeiro, estrutura, dobramento moderno.
Região tectônica em limite tectônico ativo. Era geológica cenozoica. Rochas ígneas extrusiva e metamórficas. Recursos minerais, encontramos ouro, prata e cobre. Estrutura: bacia sedimentar. Região tectônica entre dobramentos. Era geológica paleozoica. Rochas sedimentares e metamórficas. Recursos minerais: petróleo, carvão mineral e gás natural. Estrutura: dobramento, antigo. Região tectônica, centro da placa. Centro da placa tectônica. Era pré-cambriana. Rochas ígnea, intrusiva e metamórfica. Recursos minerais: ferro, bauxita, os principais, que é o alumínio. Então nós colocamos aqui as estruturas de relevo que nós encontramos no planeta. Dessas três estruturas, no Brasil nós temos duas: bacia sedimentar e dobramento antigo. No Brasil, bacia sedimentar corresponde a 64% da estrutura do relevo brasileiro e o dobramento antigo corresponde a 36% da estrutura de relevo do Brasil. Então é bem importante revisar as estruturas de relevo. Muito obrigado, valeu!